noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Vamos chegando. Vamos lá, vamos chegando. Boa noite. Hoje nós estamos aqui em festa. Boa noite. Já vão entrando e me dizendo de onde vocês falam, por favor. Boa noite, Fernandinha, Clodoaldo. Fernandinha de BH, não é, Fernanda? Tá em BH? Karina. Karina de onde, Karina? Denilson. Clodoaldo da Bahia, é isso? Magno. E você, Magno, de onde? Larissa. Larissa também de BH? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vocês devem estar aí se perguntando para que essa animação toda, né, professor? Gente, eu adoro aniversário. E agora, além do meu aniversário, eu tenho mais um para comemorar, né? Que é o aniversário do perfil aqui no Instagram. Ah, que legal, Karina. Fernandinha tá de BH, Karina de Cuiabá, Mato Grosso. Que legal. E então, eu adoro aniversários e agora eu tenho mais um para comemorar. Quem tá aqui comigo, oi Sinara, interior da Bahia, quem tá aqui desde o começo, né, acompanhou aí esse ano de trabalho, e é um projeto que eu fiz com muito carinho, criei com muito carinho, foi um momento da minha vida que eu tinha deixado as aulas e apaguei um perfil que eu tinha no Instagram, com quase 20 mil seguidores, né, era uma carreira ali, e eu quis ficar um tempo afastada. E quando saiu a prova para o Paraná, os alunos pediram um curso e fazendo esse curso de Direitos Humanos eu decidi criar o projeto em abril do ano passado e estamos aí agora, né, com um ano de trabalho e é o que eu disse para vocês mais cedo, às vezes a gente pensa em desistir, mas eu recebi hoje tantas mensagens carinhosas que eu agradeço por não ter desistido, né, Larissa? Porque às vezes a gente pensa, já tem professor demais dando dica, mas o que cada um de nós tem para dizer é único, não é? Então, eu persisti, eu falei, olha, eu tenho aí 15 anos de docência, eu acho que eu tenho sim alguma coisa para contribuir, então eu vou continuar, produzo os meus materiais aqui que são gratuitos, os cursos e apostilas para quem quiser adquirir, que também faço com o maior carinho, né? Então, boa noite, Ellen, Wellington. Estou mesmo muito feliz e grata pela existência, né? E continuidade do nosso canal. E por isso eu convidei vocês para estudarmos um pouquinho hoje sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, esse documento que representa a grandeza da importância, não é, da proteção internacional dos direitos humanos. Muito obrigada, Preparação Delta, obrigada. E, pessoal, fiquem até o final, porque vai ter surpresa, quero divulgar uma coisa aqui para vocês no final da live. Então, inicialmente agradeço a participação de vocês durante todo esse período, quem está chegando agora, fiquem aqui comigo, vamos falar sobre os principais artigos da DUDH, porque não é uma questão que vocês possam errar em provas, né? Então, tema importantíssimo que você tem que saber. Boa noite, Kelly, Babi, Ju, sejam bem-vindos, pessoal. Então, é um tema que cai em quase toda prova. Se cair direitos humanos, vai cair Declaração Universal. E é um documento que às vezes eu brinco com os alunos, gente, tem que ter humildade, sabe por quê? Às vezes a gente pensa, é simples, né? É um documento simples e não preciso me dedicar, não preciso estudar. E é aquela questão da prova que você não pode errar e erra, e muitas vezes isso significa que você está reprovado, que você não vai para uma segunda etapa. Então a gente tem que ter sabedoria para não é nem desprezar, mas é para não deixar de lado esses temas que às vezes, inclusive estrategicamente, é muito importante estudar matérias
que muitas vezes as pessoas não se dedicam a estudar. Quem está aí se preparando para a prova de delegado mesmo sabe que todos os candidatos são ótimos em direito penal e processo penal. E não são todos que sabem direitos humanos, não é? Poucos se dedicam ao estudo de matérias que não são muitas vezes centrais, mas vão chegar lá, tá? Direitos humanos, eu fico brincando com os alunos, o Pacto de San José da Costa Rica ainda vai ser mais importante que a Constituição. Fica parecendo que eu sou louca quando eu falo isso, mas é verdade, porque a tendência, a gente vê esse processo de globalização, de internacionalização. Se nós participamos de um sistema americano de proteção e temos que cumprir regras desse sistema, todo mundo tem que conhecer essas regras, concordam? Então, do mesmo jeito que hoje um operador do direito se preocupa em saber a Constituição, daqui a algum tempo essa preocupação vai ser com a Convenção Americana dos Direitos Humanos, né? Chegaremos lá para fazer o famoso controle de convencionalidade, mas isso é tema aí para uma próxima live. Então, hoje, a minha proposta é estudarmos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os seus principais aspectos, aqueles artigos que costumam ser mais cobrados pelas bancas e alertar aí para algumas pegadinhas de prova. Vamos lá? Quem tiver contexto aí, melhor ainda, que vocês já vão fazendo as marcações, tá? E nós vamos falar desses artigos, vou chamar a atenção de vocês para essas pegadinhas e fiquem até o final, porque tem uma surpresa para vocês. Então, só quem ficar até o final vai descobrir. Vamos ver, não sei se eu vou deixar essa live salva, eu quero prestigiar quem está aqui comigo, tá, Denilson? Fica aqui comigo. Vamos lá estudar os artigos. Prontos? Podemos começar? Vocês me veem bem, ouvem bem? Tranquilo? Me deem um ok, mandem aí os coraçõezinhos para eu saber que vocês estão comigo. Tá tudo certo aí, pessoal? E depois que eu estiver explicando aqui, eu dou uma pausa para vocês fazerem perguntas, tirarem dúvidas, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vou dar um tempinho aqui para a gente tirar essas dúvidas. E aí, podemos começar? Não é um tratado internacional, tá bom? Então, primeira informação importante. Tudo bem, Denilson? Vou deixar salvo aqui. Tá travando, pessoal? Tá travando? Vocês estão me ouvindo agora? E agora? Voltou? Voltou, pessoal? Me digam aí. Voltou? Estou vendo os coraçõezinhos. Voltou, Babi? Ótimo. A minha conexão aqui não estava muito boa. Me digam se está tudo ok agora. Certinho? Agora voltou, Fernandinha? Então tá ótimo. Então eu vou reiniciar aqui para retomarmos, né, o nosso raciocínio. Eu estava dizendo a vocês que uma das principais pegadinhas em provas é dizer que a Declaração Universal é um tratado internacional, porque não é. É um documento internacional, uma norma internacional, mas a sua natureza jurídica, em termos técnicos, né, para falar bonitinho, se vocês tiverem que fazer uma redação ou em uma prova discursiva ou numa prova oral, vocês vão dizer que é uma recomendação. Atenção, qual a natureza jurídica da DUDH? É uma recomendação que foi promulgada em forma de resolução. Então, é uma recomendação, mas qual a sua forma de resolução? É a resolução 217A da Assembleia Geral da ONU. Então, muitas bancas já perguntaram isso, né? Qual foi o órgão que elaborou a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Foi a Assembleia Geral dos Direitos Humanos, que é um órgão da ONU. Assembleia Geral dos Direitos Humanos? Não, a Assembleia Geral, que é um órgão da ONU, e é onde se reúnem todos os países. Hoje a ONU tem 193 países e eles se reúnem e votam tratados, como aconteceu, ou textos internacionais, né? Como aconteceu com a DUDH, que não é um tratado, é uma recomendação em forma de resolução
da Assembleia Geral da ONU. Quando é que ela foi aprovada? Ela foi aprovada, essa data todo mundo tem que saber, em 10 de dezembro de 1948. Os países se reuniram em Paris, olha que chique, né? Por isso também é conhecida como Declaração de Paris. E guardem a sua data de aniversário, 10 de dezembro de 1948, tá? Então guardem porque são informações simples que caem em provas. Olha o que já caiu na prova da Polícia Civil de Minas. Nesse momento estavam reunidos, né, em Paris, 56 países, gente. Desses 56, quando abriram a reunião para votação, porque apesar de não ser um tratado, o texto foi votado nessa reunião. 48 países votaram a favor do texto e 8 se abstiveram de votar. Então, essa informação apareceu em uma prova da Polícia Civil de Minas. A gente lê e acha que é uma bobagem, né? Mas cai, tem que saber. Então, a gente não teve nenhum voto contrário. Foram 48 a favor e 8 abstenções, tá? Então, guardem isso. Um total de 56 países participaram dessa reunião. Então, a DUDH também é chamada de Declaração de Paris, o local onde foi aprovada. Não tivemos nenhum voto contrário ao texto da DUDH, certo? E aí, quando vocês forem começar a estudar, lembrem-se que o preâmbulo é importante e também cai. O que é o preâmbulo? É o texto de abertura da DUDH. E é nesse preâmbulo que a gente tem informações importantíssimas como... Coloquem aqui para mim, por favor, eu sei que vocês sabem essa. Qual é o grande fundamento dos direitos humanos? Qual é? Fernanda, Carol, Isa, coloquem aí para mim, por favor, gente. Qual é o grande fundamento dos direitos humanos? E fundamento é um só. Não vão cair em pegadinha de provas que colocam igualdade, fraternidade, liberdade, dignidade. É um só. Vocês têm que escolher. E é o mesmo é um dos fundamentos da nossa república no Brasil. Que fundamento é esse? Deixa eu ver se vocês já estão respondendo aqui para mim. Coloquem aí, qual é o grande fundamento dos direitos humanos? Pergunta clássica em provas, não é? O grande fundamento, isso aí, Fernandinha, é a dignidade. Karina, Sinara, exatamente. Então, lembrem-se que é um só. Não é? Larissa, Clodoaldo, parabéns, gente. Então, às vezes a banca vai tentar confundir colocando direitos como fundamento. Fica errado. Então, os direitos e são importantes, mas fundamento é a dignidade. Isso encerrou uma discussão longa que existia aí entre os autores, os filósofos, de qual seria o fundamento dos direitos humanos. É dignidade, não se fala mais nisso, e o mais importante não é ficar buscando fundamento, é de protegê-los, já diria o Norberto Bobbio. Vamos parar com essa discussão filosófica e vamos colocar em prática, né? Que é o que realmente importa. Então, essa declaração, no seu preâmbulo, firmou o fundamento e encerrou a discussão. Traz previsões importantes como a forma de disseminar o texto, que seria através da educação. Nos diz que só é possível proteção de direitos humanos em um regime democrático, em um Estado de direito. Né? Então, às vezes, as bancas cobram as frases que estão no preâmbulo. Leiam, tá bom? É importante que vocês façam a leitura desse preâmbulo. E o que eu coloco aí como grande destaque é o fundamento, mas várias outras passagens já caíram, como o compromisso dos países de cooperar com as Nações Unidas para promover esse processo, né, de proteção dos direitos humanos. Boa noite, Renato. Obrigada. Manda um beijo aí para a Hilda, professora Hilda, que inclusive me ajudou, gente, na escolha do nome desse projeto. A gente ficava discutindo, né? Eu falava umas coisas, pedia opinião, até que nós chegamos aí ao nome, Humanizando Direitos. Manda um beijo aí também para ela, Renato. Obrigada. Então, gente, aqui no preâmbulo, o que mais nos chama atenção é a ideia de dignidade
e essa parte de união, de cooperação entre os países e o uso da educação para disseminar o conteúdo da DUDH, tá? Grifem aí no texto de vocês, tá certo? Gente, estou aqui com uma apostila. Quem é da época das apostilas físicas? Essa aqui era para escrivão da Polícia Civil de Minas. Quem tem essa? Adoro livros, né? Hoje a gente tá aí com os PDFs, mas eu gosto de imprimir tudo, que eu acho melhor para estudar. Agora nós vamos aos artigos que são mais cobrados. E vocês já vão marcar aí o artigo 1º. Lembrando, gente, que a declaração ela se tornou famosa por ter realizado um grande feito, que foi de unir em um mesmo documento duas gerações de direitos. Primeira e segunda, estamos falando dos direitos de liberdade, primeira geração, direitos civis e políticos, e na segunda geração, os direitos sociais, econômicos e culturais. Então, essa aqui é uma grande dica, já responderia uma questão que eu coloquei para vocês aí nas votações, na enquete. Eu perguntei se a proteção ao meio ambiente estava prevista na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não está. Apesar de mencionar a terceira dimensão, não é, Demian? A gente sabe que os direitos de terceira geração não foram desenvolvidos nesse texto. E lembrem-se da data. Em 1948, a proteção dos direitos de terceira geração ainda não estava em voga. Isso vai acontecer mais tarde, tá? Especialmente com a proteção do meio ambiente a partir da década de 70. As declarações se iniciam na década de 70, né? Então, se a questão disser para vocês que proteção do meio ambiente, do patrimônio histórico ou do patrimônio genético, já vi questão assim, se isso está protegido pela DUDH, é falso. Nós não temos aqui a consagração de direitos de terceira dimensão. Ah, professora, mas menciona-se a fraternidade. É verdade. Menciona-se a fraternidade, menciona-se a importância da paz no cenário internacional, o direito à autodeterminação dos povos, mas eles não vêm como direitos consagrados nos artigos. É diferente do que nós temos em relação à primeira geração, que aparece do artigo 1º ao artigo 21. Então, façam aí no texto de vocês essa divisão. Artigo 1º ao 21 são os direitos de primeira geração e do 22 ao 27 os de segunda geração. Os artigos finais da DUDH se referem à interpretação, à aplicação do texto. Então, eu gosto de dividir dessa forma e reforço. Apesar dela ter trazido as duas dimensões, ela reforça a ideia de indivisibilidade dos direitos humanos. Então, cuidado com isso, tá? Não é porque nós temos aqui duas dimensões que nós vamos dividir os direitos humanos. Eles formam um todo complementar e indivisível. Tranquilo? Mandem aí corações, me digam se está tudo ok, que nós vamos começar a marcação dos artigos. Posso seguir? O que, Carol? Repetir os artigos? Repito. Artigo 1º ao 21 são direitos de primeira geração, os civis e políticos. E do 22 ao 27, segunda geração. E os artigos finais são referentes à interpretação e aplicação do texto da declaração. Tá bom? Essa eu acho a divisão mais didática. Então, olha só, pessoal, o artigo 1º, ele cai muito, ele diz que todos nós nascemos livres e iguais em dignidade e direitos. E ele traz aqui, esse artigo é famoso porque ele menciona o grande lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Então, é aqui que a declaração fala de fraternidade, não é? Que é o valor da terceira geração. Não há desenvolvimento da terceira geração, mas o grande valor é mencionado aqui nesse artigo 1º. Cuidado com pegadinhas das bancas que trocam essas palavras de lugar. Gente, fica errado. Então tem que ser cópia literal. O estudo da DUDH é muito literal, a gente tem que decorar o que está aqui.
com um cuidado muito grande para não confundir com o que está na nossa Constituição, principalmente com o que está no artigo 5º. As bancas adoram misturar o texto da DU/DH com o artigo 5º da Constituição. E aí muita gente cai porque você pensa assim, eu já vi isso, eu acho que está certo. Você realmente já viu, mas foi na Constituição, não foi na DU/DH. E aí eu quero morrer quando tem aluno que me fala, mas professora, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. A gente volta lá no fundamento básico do estudo dos direitos humanos. A expressão direitos humanos não é sinônima de direitos fundamentais. Direitos humanos são esses direitos protegidos no cenário internacional e os fundamentais são previstos na nossa ordem interna, na Constituição e na legislação interna. Então, cuidado com isso, tá certo? Então, o artigo 1º merece destaque aí no texto de vocês. Gente, claro que todos são importantes, que vocês vão ler todos, memorizar todos, mas estou destacando os mais cobrados, tá? Historicamente, os mais cobrados. O artigo 1º, então, vocês vão colocar aí um destaque. Depois, nós vamos lá para o artigo 4º. O artigo 4º vem nos dizer que não se admite a escravidão ou servidão, a escravidão e o tráfico de escravos são proibidos em todas as suas formas. Esse artigo, além de ser muito cobrado, existe aqui uma pegadinha famosa. Quando a banca pergunta para vocês assim, existe correspondência literal entre o que está no artigo 4º, que é esse que proíbe a escravidão, e o texto da Constituição Federal de 88, gente, se a banca perguntar se existe correspondência literal, ela está querendo saber se esse direito está previsto exatamente dessa forma na nossa Constituição. E aí, para esse artigo, a resposta é não, porque vocês não vão encontrar no artigo 5º uma proibição de escravidão com essas palavras. Então, não existe correspondência literal. Temos a mesma proteção pela Constituição? Temos, claro, mas não há correspondência literal. Então, cuidado com essa diferenciação. Se há correspondência literal, o texto é idêntico. Como acontece, por exemplo, voltem aqui, voltem não, vai ser o próximo artigo, no artigo 5º, nós temos correspondência literal, porque olha só, o artigo 5º diz que ninguém será submetido a tortura e nem a tratamento cruel, desumano ou degradante. Tem isso igualzinho no nosso artigo 5º, não tem? O artigo 5º, inciso 3º da Constituição. Então, para o artigo 5º da DU/DH, que vocês também vão marcar, há correspondência literal com a nossa Constituição. Essa é a diferença, tá? Então, são diferenças sutis, mas que podem ser cobradas pela banca, e aí só quem tem esse estudo mais aprofundado é que vai saber, não é verdade? Então, já falamos, já marcamos aí artigos 1º, 4º e 5º. Quanto ao 4º e ao 5º, eu quero que vocês coloquem aqui uma observação. Demian, trabalho obrigatório do preso não é considerado trabalho forçado ou obrigatório. Lembra-se? O trabalho obrigatório do preso, ele não viola direitos humanos. Por quê, gente? O que é violação de direitos humanos? O que eles consideram que é trabalho forçado ou obrigatório que não é admitido? É aquele que viola a dignidade humana. Então, o trabalho de uma pessoa que foi condenada, segundo as regras do devido processo legal, de forma obrigatória e sob vigilância do Estado, não pode ser fiscalizado por particulares, tá? E desde que observado todo o devido processo legal, não viola direitos humanos. Essa é uma excelente pegadinha. Isso nem consta aqui na DU/DH, mas vocês vão achar no Pacto de São José, no Pacto dos Direitos Civis e Políticos, e é sempre pegadinha, tá? Trabalho obrigatório do preso não é trabalho forçado ou obrigatório que consiste em violação de direitos humanos, tá certo? Gente, os artigos 4º e 5º tem uma parte da doutrina que vem nos dizer que são direitos humanos absolutos. Apesar de, em regra, não existirem direitos humanos absolutos,
A proibição da escravidão e servidão e a proibição da tortura é considerada por muitos como direitos humanos absolutos, porque eles não poderiam, em hipótese alguma, ser restringidos, né? Nós não teríamos nenhum tipo de exceção a esses direitos. Então, por isso, se vocês tiverem que mencionar em alguma prova direitos humanos absolutos, os melhores exemplos são os artigos 4º e 5º da DUDH e os seus correspondentes nos demais tratados, tá? Então, lembrem-se que existe essa doutrina e que nós não usamos essa doutrina aqui no Brasil. Então, olha só que interessante. O Supremo não admite, e agora com toda essa discussão na pandemia, né, de relativização de direitos fundamentais, o STF ele já deixou bem claro que ele não admite a teoria de direitos fundamentais absolutos. Então, para nós não existe nenhum direito fundamental que seja considerado absoluto, mas quanto aos direitos humanos, existe essa teoria. Não é, Carlos Alberto? Então, façam essa diferenciação. Vocês nunca poderão falar em direitos fundamentais absolutos no Brasil, mas é possível falar em direitos humanos absolutos, porque aí quem determina isso não é o Brasil, não é o Supremo. Olha que diferença legal. Só para quem sabe das coisas, né? Isso aqui não é aquele concurseiro que não se dedica ao estudo de direitos humanos, é outro patamar, né? Então, isso faz diferença na prova de vocês, na avaliação de vocês. Por isso, eu vivo chamando a atenção, né, para a importância de estudarmos, de conhecermos os direitos humanos. Isso ajuda, gente, na vida, nos estudos de vocês e na vida. Sem brincadeira, ajuda em todas as matérias, porque é uma fundamentação teórica que você adquire que vale para tudo, né? Então, imagina que show vocês aí fazendo uma prova, né, de direito penal e conseguindo mencionar esses precedentes da DUDH, dos tratados, olha, é para eliminar a concorrência, né? Como dizem aí os varejistas, tô igual o Ricardo Eletro, mas é verdade, tá? Então, se dediquem, é uma matéria que vale a pena estudarmos. E é muito legal, né? Vamos combinar que é bem legal. Então, marcaram aí artigos 1º, 4º e 5º. Vamos agora para o artigo número 11. Gente, estou apostando muito no artigo 11 nas próximas provas, por causa de toda a discussão que a gente teve aqui no STF quanto à execução provisória da pena. Lembram-se que o STF vai e volta nas suas decisões, né? No seu posicionamento. O artigo 11 prevê, no item número 1, prevê que todo homem acusado de um ato delituoso, ele tem o direito de ser presumido inocente. Então, está aqui a presunção de inocência, até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei em julgamento público, no qual tenham sido asseguradas as garantias necessárias à sua defesa. Então, a gente tem aqui nesse artigo número 11, item 1, o princípio da presunção de inocência. Também coloquei aí na enquete para vocês se esse princípio é previsto da mesma forma. Boa noite, Lu. Boa noite, Renato. Se esse princípio é previsto da mesma forma na nossa Constituição. E a resposta é não. Mas, professora, qual é a diferença? A gente também tem presunção de inocência na Constituição. É verdade, está lá no artigo 5º, no inciso 57, mas na nossa Constituição, o que a Constituição prevê? Que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A declaração não diz isso. Ela diz que todos serão presumidos inocentes até que a sua culpabilidade tenha sido provada. Percebam que são requisitos diferentes. Então, gente, a execução provisória da pena não viola a Declaração Universal e os tratados internacionais de proteção de direitos humanos. O problema não era esse. Então, não saiam repetindo isso por aí, né? Por favor. O que nós temos aqui?
a exigência é diferente. A declaração exige que a culpabilidade tenha sido provada. E a culpabilidade pode ser provada até a segunda instância, não é? Os fatos não são provados ali, a discussão de fatos não é primeira e segunda instância. Então não teríamos problema, à luz dos documentos internacionais de proteção dos direitos humanos, nós não teríamos problemas com a execução provisória da pena. Qual é o problema insuperável? É o texto da nossa Constituição, que exige trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, olha aí a diferença, né? Eu via muitos alunos dizendo assim, porque a decisão do Supremo, ao permitir a execução provisória, viola a Constituição e tratados internacionais. Mentira. Mentira, isso é falta de conhecimento, porque não viola os tratados internacionais. É isso aí, Vitor. Viola não a nossa Constituição, e a Larissa está chamando a atenção para um aspecto interessante, né? Tecnicamente, a nossa Constituição, o mais correto seria dizermos que ela protege, que ela traz o princípio de não culpabilidade, porque ela não usa o termo presunção de inocência. Ela diz que ninguém será considerado culpado. Já aqui na DUDH a gente tem a presunção de inocência até que a culpabilidade seja provada. Então, olha que artigo interessante para cair em provas, não é? São previsões diferentes, é a ideia de presunção de inocência e não culpabilidade, mas em termos diferentes entre a nossa Constituição e a Declaração Universal, e os tratados seguem a lógica da DUDH, tá? Quando a gente estudar o Pacto de São José, o Pacto dos Civis e Políticos, vocês vão ver que os tratados seguem essa mesma lógica. Esse é o artigo 11, no item número 1. Agora, no item número 2, ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constituía um delito perante o direito nacional ou internacional, e também não será imposta a pena mais forte do que aquela que no momento da prática era aplicável ao ato delituoso. Aí é igual na Constituição, né? A ideia da legalidade penal e a ideia de que a lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Então, está aqui a origem da anterioridade da lei penal e do princípio de irretroatividade da lei penal mais gravosa e, por outro lado, da retroatividade da lei penal mais benéfica. Então, aqui no item número 2, temos esses dois princípios importantes do nosso direito penal. Então, uma aposta, artigo 11, sempre muito cobrado, e fica aí uma aposta mais forte ainda no item número 1, tá? Que é da presunção de inocência. Isso, John, reserva legal, anterioridade da lei penal, é exatamente esse princípio. Então, olha só, vocês já podem, numa prova de penal, mencionar, além da Constituição e do Código Penal, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Isso é enriquecedor em uma prova que vocês façam. Gente, outro artigo importantíssimo, com certeza vocês já viram questões sobre ele, não é? Ricardo, Alana, Cristiana, é o artigo 14. Marquem aí artigo 14 da DUDH. Esse artigo prevê que todo homem vítima de perseguição tem o direito de procurar e gozar asilo em outros países. O que vocês vão colocar aí no artigo 14? Esse asilo é asilo político. Apesar de não estar expresso, o asilo que está previsto aí na Declaração Universal é um asilo político. Como é que a gente sabe disso? Vejam o item número 2. Esse direito não pode ser invocado em casos de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum. Então, não vale esse asilo para crimes de direito comum, ou seja, crimes que não sejam de natureza política, ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Né? Se é um ato que viola a proteção de direitos humanos, obviamente essa pessoa não tem direito a esse asilo, a essa proteção. Então, estamos falando de um asilo político, tá certo? Muito importante. Temos o direito de asilo no Brasil? A Constituição de 88
nos resguarda esse direito, gente? Temos direito fundamental de concessão de asilo, Wesley, na Constituição brasileira? E aí? Exatamente, Wesley. Na nossa Constituição, o asilo não é um direito fundamental. Não é um direito fundamental. É o que, então? É um princípio que rege o Brasil nas relações internacionais. Então, olha que interessante, a gente não tem aqui no Brasil um direito fundamental de asilo político, mas a concessão de asilo político é um princípio que nos rege nas relações internacionais. Então, isso é diferente, né? Então, se a banca te pergunta, esse direito é protegido na DUDH e na Constituição? Errado. Ele está na DUDH, mas não vem como direito fundamental na nossa Constituição, tá? Mas então por que o Brasil concede asilo? Porque é um princípio que nos rege nas relações internacionais. Entendido? Então, artigo 14 é uma grande aposta. Agora, próximo que vocês vão marcar aí, claro que aqui, gente, em 1 hora de live a gente não consegue ver o texto todo, né, em detalhes, mas já dá para vocês terem uma ideia, né? E quero mostrar aqui o método como vocês devem estudar para vocês repetirem em todos os artigos, tá bom? Então lembrem-se sempre de fazer essa comparação com a Constituição de 88, porque enriquece muito o seu estudo e amplia os horizontes, né? Além de ser muito legal. Então vamos agora para o artigo 18. Marquem aí, também muito cobrado. Sim, Joelma, vou deixar salva para vocês. Isso, no artigo 5º a gente tem vedação de extradição por crime político e de opinião. Esse é um direito, também é um direito que vem em tratados internacionais, mas é diferente de direito de concessão de asilo, tá? Preparação Delta, não é a mesma coisa. Então, se na prova te perguntarem se existe direito à concessão de asilo político no Brasil, se a Constituição traz como direito fundamental, você vai dizer que não. Tá bom? Porque é diferente da proibição de extradição por crime político ou de opinião, tá? No artigo 18, gente, nós temos o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. E na Declaração Universal, esse direito ele vem previsto com muito mais detalhes do que na nossa Constituição, porque a declaração diz a forma de exercer esse direito, né? Pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Então, eles dão exemplos de como exercer essa liberdade de pensamento, consciência e religião. Diz que eu posso exercer isso de forma privada ou de forma pública e de forma isolada ou coletiva. Claro que isso está implícito na nossa Constituição. Agora, temos uma previsão na Constituição que não está na Declaração Universal e as bancas adoram dizer que está, que é a escusa de consciência ou alegação do imperativo de consciência. O que é isso? Quem se lembra? Artigo 5º, inciso 8º. O que a Constituição nos diz? Que nós não podemos ser privados de direitos por deixar de cumprir obrigação a todos imposta, alegando a nossa crença religiosa, né, ou convicção política ou filosófica. Isso é chamado de escusa de consciência. Eu estou usando como desculpa a minha consciência para não cumprir uma obrigação que todo mundo tem que cumprir. Eu não posso ser privada de direitos. Por isso, eu tenho o direito de cumprir uma prestação alternativa se ela estiver prevista em lei. Se não tem prestação alternativa prevista em lei, eu não preciso fazer nada. E ninguém pode me privar de direitos por isso. Então, é um instituto muito famoso, né, que se chama aí escusa de consciência. Quando a gente fala de liberdade religiosa no Brasil, isso é muito forte e não está na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Quanto à liberdade de expressão, Wesley nos lembrou aqui, né, de pensamento, de expressão. A Constituição tem uma restrição, que é a vedação ao anonimato, que vocês também não vão encontrar na DUDH. E aí, Wesley, uma dica muito importante para vocês não errarem.
qualquer coisa que a banca trouxer como restrição a um direito fundamental e te disser que está na DUDH, você já sabe que é falso. Por quê? Gente, a DUDH não traz restrições a direitos. Ela só declara os direitos. Por isso que ela não é um tratado. Vejam que não tem sanção prevista. Ela só declara os direitos e fica a cargo de cada país a restrição, a limitação legal desses direitos. Então, olha que mega dica. 2 já, né? 3, vocês já sabem que não é tratado, já sabem que não temos direitos de terceira dimensão protegidos no texto, só a menção ao valor da fraternidade. E terceira dica importante, não há restrições aos direitos no texto da DUDH. Isso fica a cargo da Constituição e das leis de cada país, tá? Então, vedação ao anonimato é uma restrição, é uma limitação ao meu direito. Ela não pode estar prevista na DUDH. Então, olha como que fica fácil, né? Para não errarmos em provas. É só você desenvolver um raciocínio. DUDH não restringe direitos. Exatamente. Então, marquem aí artigo 18. E agora nós vamos, só para vocês perceberem, né, a mudança do tom do texto, que até o artigo 21 passa um traço aí no seu texto, até o artigo 21 que traz direitos políticos, estamos falando de direitos de primeira geração. Do 22 em diante são os direitos sociais, econômicos e culturais, até o 27. Então, no artigo 22 a gente tem uma menção expressa aos direitos econômicos, sociais e culturais. Coloquem aí, grifem no texto de vocês, a partir daqui é segunda geração. Isso muda porque no Sistema Internacional de Proteção de Direitos Humanos, a ONU também é mais tolerante com os países em relação à concretização de direitos sociais, econômicos e culturais. Por quê, gente? Porque são direitos que dependem de uma atuação positiva do Estado, de políticas públicas. Isso requer um planejamento, inclusive econômico, do Estado. Então, não dá para um país garantir de imediato pleno emprego, saúde, educação, trabalho, lazer, previdência social, assistência social, não dá. Ele precisa de um tempo para se planejar. Claro que não pode usar isso como desculpa para não proteger nunca, né? Já sabemos. Os direitos de segunda dimensão são tão importantes quanto os de primeira. Não existe hierarquia entre esses direitos, mas os princípios que regem são diferentes. E a gente tem um princípio muito famoso ao lado do mínimo existencial, que é o mínimo que a gente precisa para viver com dignidade. Nós temos o princípio, que é acaba sendo um direito do Estado, que é o princípio da reserva do financeiramente possível. Então, o Estado vai fazer o possível dentro da sua limitação econômica, não é? Ele também tem direito a um planejamento financeiro. Então, a gente tem que ter um equilíbrio, uma ponderação de valores. Não dá para exigir tudo do Estado, ele não vai conseguir garantir todos esses direitos para todos nós ao mesmo tempo, tá certo? E o artigo 23 cai muito, ele traz previsões sobre o direito do trabalho, a igualdade de remuneração, igual remuneração por igual trabalho. E eu quero que vocês grifem no artigo 23 essa ideia de mínimo existencial. Artigo 23, no item número 3, coloquem aí, mínimo existencial. É um direito do trabalhador, né, receber, ter uma remuneração justa e satisfatória para que ele consiga garantir para si e para sua família esse mínimo existencial. E se ele não conseguir isso, ele tem direito de receber do Estado uma assistência social. Vejam que não tem esse nome na DUDH, gente, mas outros meios de proteção social se refere justamente ao que nós chamamos no Brasil de assistência social. Então, escrevam aí, tá bom? Coloquem aí no item número 3 e no item 4 o direito de organizar sindicatos e neles ingressar. Agora,
Boa noite, Miguel. Sejam bem-vindos, pessoal. Reserva do possível e mínimo existencial. É isso aí, Vitor. Nós temos normalmente uma colisão, né, entre esses princípios e a gente tem que analisar, no caso concreto, fazer o que os autores chamam aí de uma ponderação de valores para ver o que vai prevalecer naquele caso concreto, né? Então, depende da análise da situação concreta. Vou contar uma coisa interessante para vocês. Sabem de onde vem esse princípio, gente, do mínimo existencial, a reserva do financeiramente possível, que inclusive passou a ser utilizado de forma indiscriminada no Brasil, né? Não é como deveria ser, o Estado usou por um tempo como uma desculpa para não garantir direitos sociais. A ideia de um financeiramente possível vem do Tribunal Constitucional alemão. Olha o que os alemães pediram para o Estado alemão. Eles queriam que todo mundo que quisesse fazer curso superior de Direito e Medicina gratuitamente tivessem acesso. Se vire, Estado, nós queremos faculdade gratuita de Direito e Medicina para todo mundo. Obviamente, o tribunal teve que responder: não é minimamente razoável exigir isso do Estado. Então, gente, olha a diferença. Os alemães estavam pedindo curso superior gratuito de Direito e Medicina, né, dos mais concorridos para todo mundo. Aqui no Brasil, as pessoas estão lutando para sobreviver. A briga era, logo que essa discussão surgiu, principalmente envolvendo direito à saúde, né? E direito à saúde, tratamento médico, medicamentos. É muito diferente você pedir para o Estado um tratamento médico que você precisa para sobreviver e o direito de cursar medicina gratuitamente, não é? Então, a gente tem mania de importar esses institutos, né, sem adequar à realidade brasileira. E isso nos traz problemas. Então, o Supremo teve que dizer: peraí, gente, essa ideia de financeiramente possível não é assim como vocês estão aplicando para não garantir saúde, educação, não é assim não. Vamos com calma, né? A origem do Instituto é diferente. Boa noite, Mário, de Fortaleza. Obrigada. Então, olha só, é legal a gente saber, né, o histórico dos institutos, de onde vem. Então, aí, mais uma dica para você desenvolver em uma redação, em uma prova oral, chiquérrimo, né? Você mencionar o precedente do Tribunal Constitucional alemão sobre a reserva do financeiramente possível. Agora, eu quero que vocês marquem no artigo 24, tem uma outra dica importante para vocês não caírem em pegadinhas. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, gente, não traz números. Vou repetir, a Declaração Universal dos Direitos Humanos não traz números. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos acostumados com a nossa Constituição, que faz limitação das horas de trabalho, não é? 8 horas diárias, 44 semanais, e às vezes a banca faz essa pegadinha. Coloca como se fosse a previsão da DUDH. É falso, aqui não tem número. Esses números vão ficar a cargo de cada país, tá? Então não tem números, não tem um terço de férias na DUDH. Um terço de férias é constitucional, não é previsão da declaração. Ai, que bom, Vitor. Que bom que vocês estão gostando. Nossa, fico muito feliz aí, ó. Já ganhei minha noite, já estou comemorando o aniversário do perfil. Feliz da vida aí com esse comentário do Vitor, que nunca foi legal, tão legal uma aula de direitos humanos. Fico realmente muito feliz. Obrigada. Agora, gente, estatisticamente o artigo mais cobrado de todos. O artigo mais cobrado de todos da DUDH. Grifem aí, artigo 26. Artigo 26. Tem que decorar esse artigo 26, especialmente o item número 1. O artigo 26 traz o direito à instrução ou direito à educação, tá? Pode aparecer com esses dois termos, podem aparecer para vocês. Ai, pessoal, que ótimo. Vocês fizeram minha noite mais feliz. Amém, Wesley. O que vocês vão gravar aqui desse direito à instrução? Vocês vão escrever aí do lado do artigo
a declaração ela faz uma classificação que é diferente da nossa Constituição. Então não tentem comparar com a nossa realidade porque não dá certo, tá? Escrevam assim, ó, a instrução ela é dividida em graus, segundo a DUDH. Então vocês vão colocar assim, graus: elementar, fundamental, técnico profissional e superior. Repetindo, ó, os graus de instrução, coloquem aí 4 linhas, escrevam aí do lado: elementar, fundamental, técnico profissional e superior. Aí nós vamos colocar ao lado as características de cada grau de instrução, que é o que a banca vai perguntar, tá? Então é só decorar. O que a declaração nos diz? No grau elementar, ela vai nos dizer que a instrução é gratuita e obrigatória. Então, o grau mais básico que nós temos é o elementar, tá? Então, na frente de elementar, vocês vão escrever gratuita e obrigatória. No próximo, que é o fundamental, vocês vão escrever gratuita. Então, aqui ela já não é mais obrigatória, é só gratuita. Repetindo, no grau fundamentar, gratuita e fundamentar é ótimo, né? No grau, me perdoem, elementar, gratuita e obrigatória. No fundamental, só gratuita, aí não é mais obrigatória. Agora, na frente de técnico profissional, vocês vão colocar acessível a todos. Esse grau de instrução, né, o nível técnico profissional, deve ser acessível a todos. E o superior, além de ser acessível a todos, ele tem uma característica que é só dele, baseado no mérito. Então, técnico profissional deve ser acessível a todos. E o superior, além de ser acessível a todos, pode se basear no mérito. Então, cuidado com isso, porque as bancas vão misturar tudo e vão tentar te confundir, gente, principalmente aqui no elementar e no fundamental. E às vezes a gente fica querendo comparar com a realidade brasileira e não dá certo, tá? Então, muita atenção a isso. O único que pode se basear no mérito é o superior. Entendido? Todo mundo anotou aí? Vai cair na prova de vocês o artigo 26. Cai muito esse artigo, é um dos mais cobrados. Então, é sempre uma grande aposta e aqui não é difícil, mas requer atenção para você memorizar direitinho as características de cada grau de instrução, certo? Então, com isso, gente, nós fechamos. Vocês estão aí? Tá travado? Não, né? Me deem aí um ok. Ah, que bom. Então, fechamos aqui as principais previsões da DUDH, os artigos mais cobrados. E agora eu quero contar para vocês qual é o meu presente nesse aniversário aqui do perfil. Eu coloquei lá no link da minha bio, para quem quiser adquirir algum material. Tem muita coisa gratuita aqui no Instagram e lá no canal do Telegram, vocês já sabem, né? Já postei aqui no perfil todos os tópicos da matéria da Polícia Civil do Paraná, da Polícia Civil do Pará, quase tudo de PRF. Depois que saiu o edital mudou um pouquinho, ainda vou postar a matéria nova. E quem quiser adquirir algum material, todos os cursos e apostilas estão com promoção de 40%, promoção nunca vista nesse perfil, que é para ajudá-los aí, quem quiser adquirir qualquer material, tá? Tem um link na minha bio, 40% off. Você é direcionado para a página do Hotmart, para o meu espaço no Hotmart, que tem todos os cursos e apostilas. Inclusive, obrigada, pessoal, que bom que vocês gostaram, muito obrigada. Inclusive, tem lá um curso completo sobre Declaração Universal de Direitos Humanos que a gente gravou, não foi, Bárbara? Nós gravamos esse curso, eu gravei com os alunos. Tem sim, Gilvan, PCDF tem apostila de Constitucional e Humanos, feita com muito carinho, com base no perfil da CESP-Sebrasp.
Então, coloquei lá na plataforma do Hotmart. Beijo, Babi, muito obrigada. Esse curso completo da DUDH, quem fez o curso se lembra, né? Eu tive aí uma edição gratuita, mas hoje eu voltei com os principais comentários. Mas quem quiser para acessar um ano inteiro de curso, com o PDF, fazer as anotações de cada artigo, esse curso tá saindo, gente, acho que é R$40. Então é assim, investimento, né, para a vida, porque essa declaração cai em toda a prova. E aí vocês têm pela plataforma as aulas, são umas 6 horas de aula, mais o PDF e a resolução de questões em áudio em um canal lá do Telegram. Nós resolvemos mais de 20 questões sobre DUDH. Vou marcar uma live para a gente resolver gratuitamente aqui questões diferentes sobre DUDH, tá? E colocar como bônus lá no curso. Então, quem está precisando começar a estudar direitos humanos, comece por aí, porque é um estudo que te dá a base para estudar outros tratados, né? Então, tá lá o curso da Polícia Civil do Paraná, que é completo, a apostila para PCDF, noções de direito constitucional para PF. Então, depois vocês deem uma olhada lá nos produtos, porque pode ter alguma coisa, né, que você esteja precisando, que seja útil. Então, fica aí, vou deixar a promoção até o dia 27, quem quiser se organizar. E, mais uma vez, eu agradeço demais a companhia, a confiança de vocês. Esse trabalho que eu realizo aqui só faz sentido porque eu tenho, né, essa atenção em um mundo tão corrido, com tanta disputa pela nossa atenção. Agradeço muito vocês que tiraram um tempinho para vir comemorar comigo e fico muito satisfeita de saber que meu trabalho está ajudando no estudo de vocês. Muita gente vem me dizer que não gostava de direitos humanos e que depois que entendeu a matéria passou a gostar. E eu brinco que é um conhecimento que te dá poder, porque te traz um diferencial em relação a muitos candidatos que não estudam, né? Que não têm essa estratégia de estudo. Então, incluam nos estudos de vocês, porque vai valer a pena. Eu garanto para vocês que vai valer a pena. Ei, irmã! Até minha irmã tá aqui na live, a gente chama a família, né? Para dar uma força. Meu irmão já passou por aqui, minha irmã tá aqui agora. Carol, Larissa, Fernanda, Clodoaldo, outra Carol, Vitor, Carol Brites, né? Muito obrigada, pessoal. Foi muito importante para mim dividir com vocês a alegria aqui desse momento. Larissa, muito obrigada, fico feliz. E aos poucos a gente vai aperfeiçoando. Sempre peço para que os alunos me enviem, né, alguma sugestão, alguma crítica, porque o objetivo é sempre melhorar, não é? Então, continuem acompanhando aí o trabalho. Quem tiver sugestão de tema para ser trabalhado, eu quero fazer esse encontro aqui toda semana com vocês para discutirmos algum tema. Lá no Telegram, quem não está, vai lá participar do canal. Eu gravo áudios sobre a matéria, corrijo questões. É mais um canal que a gente tem. Lá tem menos distrações, né, do que aqui no Instagram, que às vezes você fica até sem saber o que vê, o que assiste. Lá no Telegram eu acho que é um estudo mais focado. Dá para você entrar no canal e maratonar, ouvir um monte de áudio, né, Karina? Então, Sinara, pode deixar. Pelo menos uma vez por semana nós faremos uma live. Deixa eu ver aqui o que o Wesley perguntou. Podemos falar que a DUDH é a Constituição sem restrição em números? Wesley, eu não diria isso, porque as previsões são diferentes, tá? A DUDH ela é muito mais ampla, muito mais genérica, né, Letícia? Obrigada pela presença, Leti. A DUDH é muito mais ampla, muito mais genérica. O que você pode dizer, Wesley, é que a DUDH serviu como referencial para os países criarem as suas constituições democráticas. Aí fica legal, tá? Então, a nossa fonte maior é a DUDH, é o nosso grande referencial ético-moral da proteção universal de direitos. Aí fica bom, tá? Mais alguém quer tirar alguma dúvida, pessoal? Então, vou deixá-los agora descansar, né? Já tem 1 hora aí que estamos conversando. E tem o que, Wellington? Se eu tenho podcast?
Não, eu não tenho o podcast, eu tenho áudios, Wellington, lá no meu canal do Telegram. Se você quiser participar, me manda um direct que eu envio o link. No link da bio, gente, tem o canal do Telegram, é só clicar lá e entrar. Tá joia? Então, um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, muito obrigado, muito obrigada, né, porque eu sou menina, e continuem acompanhando e participando do canal. Fico muito feliz de ver todos vocês aqui, tá bom? Beijão, pessoal. Agradeço mais uma vez a presença de vocês.